Olá, seja muito bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional que acontece aqui toda terça-feira e agora em horário especial, tá? 8h37 da manhã. Tudo bem? Nós vamos meditar aqui em algumas passagens, se você quiser acompanhar aí na sua casa, acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos lá em Apocalipse 3, depois a gente vai em Mateus 6 e depois a gente vai em Abacuque 2. Sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui assistindo ao vivo, quem estiver aqui pela primeira vez, quiser dar um oi, deixa eu explicar aqui, porque tá sempre chegando gente nova, né, no Insta e pode não estar acostumado, né, com que isso, que mistura que é essa, um Instagram de moda, falando de fé, devocional, como assim, tá? O Café com Fé, ele já existe há uns 3 anos, tá? Então não é novidade, a gente não começou ontem com Café com Fé, desde quando eu era empreendedora, lojista também, como você, muitos aqui são lojistas, né? A maioria. E mesmo quando antes eu tinha o consumidor final, então eles já acompanhavam, mesmo com loja, eu já estava aqui com o Café com Fé, tá? Que é uma direção até do próprio Deus. Foi o meu destravar de falar em público, por sinal, e quando veio a direção aqui do Café com Fé, eu demorei um pouco para fazer, acho que demorei uns 6 meses, resisti, desobedeci, né, por conta da covardia, da timidez, né? Porque timidez nada mais é do que covardia. Então, não deu para resistir aí, né, a voz de Deus e coloquei à disposição, queimei a ponte, como diz, né, marquei o Café com Fé, tá bom, vamos lá, vamos fazer, se é para fazer, e hoje eu amo fazer o Café com Fé porque eu aprendo junto também, tá? Então nós não vamos falar de moda aqui agora, eu sei que tá entrando aí muitas lojistas para família, moda com propósito, sejam muito bem-vindas. Assim que eu terminar essa live, eu vou entrar pra gente falar, né, da escola, vou colocar o nome de vocês ali na parede, daqui a pouco. Eu entrei um pouquinho tarde aqui, porque eu achei que nem ia dar pra fazer, não sei se vocês viram os meus stories. A hora que eu tava pronta pra entrar no devocional, o pessoal começou a capinar o lote aqui do lado, uns 3 motores aqui. Eu falei, gente, eu vou conversar até com o pessoal do condomínio pra ver se a gente consegue ajustar essa questão do horário deles chegarem, porque toda terça-feira a gente tá aqui pela manhã, tá? Então, se você quiser acompanhar também só os devocionais, eu vou deixar aqui o Instagram de fé, tá? Café com Fé BH. Lá a gente tá reunido segunda-feira, sexta-feira e quarta-feira a gente envia áudio lá no Telegram. Então tem o Telegram também só de fé, tá? Então eu já me apresentei aqui para quem tá pela primeira vez. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu não tenho nenhum cargo, tá? Na igreja, tá, pessoal? E nem me orgulho disso, é porque eu não tenho nenhum chamado ainda, tá? Então, eu tô aqui para aprender junto com vocês e pra gente falar da palavra. Nós não vamos falar de religião, não importa a sua placa. Se você crê em Jesus, aqui é seu lugar, tá bom? Então, nós não viemos aqui para discutir essa questão. Nós viemos aprender a fé, mas a fé verdadeira. Muitas das vezes você não vai ver aqui mensagem passando a mão na cabeça, não, porque não foi assim que eu aprendi, tá? Então, Café com Fé sempre é muito forte. Então se prepara, segura aí na cadeira, tá? Então vamos fazer aqui uma oração pra gente começar, tá bom? Se você quiser orar aí junto comigo para que o Senhor Jesus venha falar conosco, não seja homem a dizer, falar nada aqui, mas o Senhor Jesus venha ser honrado e glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos reunidos em Teu nome e agradecemos por essa oportunidade desse devocional, de nos alimentarmos do Espírito do Senhor. E convidamos, imploramos e suplicamos o Senhor para se fazer presente. Muitas das vezes a gente interpreta a palavra do Senhor de forma muito rasa, mas eu peço que o Senhor venha revelar a verdade, o ouro puro, refinado, extraído da Tua palavra que é preciosa. E muitos acham que aonde estão reunidos 2 ou 3 em Teu nome, ali o Senhor está. Mas isso é uma mentira, porque o Senhor vai revelar pra gente aqui agora em Apocalipse 3, que o Senhor estava na porta daquela igreja batendo para entrar.
E por isso nós aqui nos humilhamos diante da tua majestade, porque sem o Senhor nós não somos nada. E que não seja o homem a falar aqui, mas o Senhor a nos instruir. Que o Senhor venha nos ensinar aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer ouvir. E nós damos liberdade ao Senhor para falar forte. Eu posso falar por mim. Que o Senhor não venha passar a mão na nossa cabeça, mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, verdadeiramente. Que o Senhor possa passar agora de vida em vida, de corpo em corpo, de alma em alma. Que o Senhor venha pingar o colírio do Senhor nos olhos de cada um de nós, para abrir e tirar as vendas. Que o Senhor venha tirar o tampão dos nossos ouvidos, para que verdadeiramente a gente possa enxergar a nossa verdadeira condição espiritual. E assim nós possamos despertar para a verdadeira fé, a fé que te agrada. Então eu consagro ao Senhor esse momento e levanto a tua palavra e peço que o Senhor venha consagrá-la e que cada palavra dita ela venha como uma espada e que venha cortar aquilo que é mal, para que os frutos do Senhor possam ser jorrados na nossa vida e as pessoas possam ver a luz divina do Senhor, o fogo do Senhor em nós pela tua misericórdia. Que o Senhor possa nos mostrar o caminho que agrada ao Senhor, que nos leva ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu fiz uma anotação aqui. Peraí, deixa eu só ver o negócio aqui, gente. Peraí. Foi. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui hoje pela manhã, quando eu estava fazendo minha oração, pedindo a Deus a direção do que era pra gente alimentar. Então ele me deu aqui, acho que o fone nem tá funcionando, gente. Vou até tirar esse fone aqui. Ele me deu aqui 4 passos para o sucesso espiritual da nossa vida. 4 passos. E o primeiro deles começa, como eu coloquei aqui, 4 passos pra gente ter a abundância de Deus, pra gente ter uma fé viva, pra gente estar no centro da vontade dele. Que esse é o objetivo. Estar no centro da vontade dele. Então, o primeiro passo é sede de Deus. A sede de Deus, ela promove o batismo com o Espírito Santo. A sede de Deus promove a gente se lançar, se humilhar, se entregar e buscar a face dele por amor, pela graça que ele deixou à nossa disposição, de forma genuína, com gratidão, respeito por tudo aquilo que ele nos fez sem a gente merecer absolutamente nada. Então não é por nada em troca e infelizmente muitas das vezes a gente se pega cobrando Deus as coisas, né? Tudo aquilo que está na nossa responsabilidade. E eu vejo isso no mundo físico. Você passa por isso aí na sua loja, por exemplo. As pessoas às vezes chegam cobrando de você coisas que não tá no seu controle, né? Devolve meu dinheiro depois de 2 anos que ela comprou com você, depois de 1 ano. Comigo já aconteceu depois de 2, né? Ou depois de 6 meses que ela comprou alguma coisa com você. Aí ela, não sei, subiu de peso, foi vestir pela primeira vez, comprou, abandonou lá no guarda-roupa. Aí quando ela for usar, não serviu. E ela chega diante de você te cobrando como se você fosse responsável por aquilo. Também passo por isso aqui na Escola Moda com Propósito. Com lojistas que investem e passam 1 ano, não estudam, não colocam como prioridade. E aí chegam pra gente pra pedir mais acesso. Me dá mais acesso, me dá mais 1 ano, me dá mais 2 meses, 3 meses, poxa. Eu não estudei, olha só, eu assisti 2 aulas. Tenha misericórdia de mim, né? Então, assim, a gente tem essa mania de ficar atribuindo responsabilidade pro outro. E a mesma coisa acontece na fé quanto ao Senhor Jesus, quanto a Deus, as cobranças, por que eu tô vivendo isso, por que eu tô passando por isso. Então, tudo é colheita, e é permissão para um aprendizado. Aquele versículo, né, que a gente ama recitar, mas muitas das vezes não aprofunda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente esquece o verdadeiro significado, é daqueles que amam a Deus. E todas as coisas que são permitidas é para a gente despertar ou aprender alguma coisa e ressignificar
amadurecer. Amadurecer. Então, onde que a gente entende essa sede de Deus que promove o batismo com o Espírito Santo? Deus é fogo puro, gente. Fogo puro. Brasa, 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 brasa. Fogo, calor, coragem, ousadia. E os que são filhos se assemelham. Ainda que, claro, nós nos assemelhamos. Nós não somos idênticos. Não tem como, porque perfeito é só Ele. Isso até para mostrar de onde a gente veio e para onde a gente vai. A nossa dependência. Tanto que Paulo tinha um espinho na carne. Mesmo Paulo sendo um homem muito espiritual e uma referência de cristão. Uma referência. Paulo, não sei se você conhece. Paulo padeceu, sofreu por amor ao Evangelho. E ele mostrou a verdadeira entrega a Deus, né? A verdadeira devoção. Que é abrir mão de tudo em prol desse amor, porque com Deus é isso, ou é tudo ou é nada, 99,9 não serve. Imagina você se entregando, eu me entregando pro meu marido 99,9. Ele não vai aceitar, esse 1% faz muita diferença. Então Deus é um Deus de muito detalhe. E a gente vai ver lá em Apocalipse 3 falando sobre isso. Ih, gente, começou o barulho aqui de novo, não é possível. Qualquer coisa eu vou lá pra dentro. E aí, Deus me deu a direção aqui pra gente começar em Apocalipse 3. Não sei se você sabe, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus para aqueles que estão dentro da igreja. Para aqueles que confessam a palavra. Quando a gente fala igreja, não estou falando de parede, nem de denominação. Nós estamos falando daqueles que professam a palavra, que conhecem a palavra, né? E aqui em Apocalipse 3 é a última igreja das 7, é que Jesus, por intermédio de João, ele exorta, ele elogia alguns, exortam outros e revela aquilo que a gente precisa ouvir no momento para a gente despertar. E aí, vamos falar de curso aqui não? Vamos falar de fé. Depois pergunta lá no direct, alguém que já fez. Vamos prestar atenção aqui, porque nesse momento a gente precisa do alimento da alma, né? Então, depois a gente vai entrar para falar do método, para você pegar referência aí com as minhas alunas, tá bom? Nos stories também tem alunas lá, qualquer coisa pode chamar no direct que eu te mando o arroba de algumas para você chamar, tá? E aí, aqui em Apocalipse 3 fala assim, olha isso, gente. Lá para uma das igrejas, Jesus fala, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nomes de que vive e está morto. Jesus falando isso, hein? Quando ele fala ali, a igreja representa um tipo de servo. Então tá falando de 7 pessoas aqui, que nós nos encaixamos em uma dessas 7 igrejas. E aí ele vem falando aqui para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela estava numa cidade que era muito rica e lá eles até comerciavam, eles tinham um comércio de roupas finas, feitas de lã ali. E Jesus pegou ali uma narrativa do que eles viviam ali no momento, para poder exortá-los. Então era uma cidade próspera, eles comercializavam ouro, Laodiceia, e lá tinha a igreja e também tinha esse comércio de vestuário que era muito próspero. E Jesus usou o cotidiano deles para exortar eles na condição e conduta espiritual daqueles que diziam ser de Deus. Se você for perguntar para um judeu, né, se ele ama a Deus ou se ele vai para os céus, ele vai falar, amo a Deus. Por quê? Por conta das leis de Deus, né? E não são as obras que nos justificam. Se você for perguntar a um muçulmano se ele, né, vai para o céu, sim, eu vou para o céu. Por quê? Aí ele vai justificar por conta disso, daquilo. E o verdadeiro cristão, ele falou, olha, eu não sou digno de nada, sou, né, um pobre, nu, sou um pecador e pela graça e misericórdia dele, eu tô aqui na dependência dele vir me moldar, me transformar
E a gente não se justifica, né? Então, quando a gente fica se justificando, a gente tem que até andar vigilante. E aqui fala assim, na igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso diz o Amém. Jesus, ele se refere a essa igreja, a essas pessoas como o Amém. Qual que é o significado de Amém? Eu até coloquei aqui. Amém é a transliteração. Se tiver, gente, barulho, tiver muito, eu vou lá pra dentro. Vocês me avisam aqui, tá? Se estiver atrapalhando aí. O pessoal vive fazendo obra aqui. É a transliteração da palavra hebraica, significa certamente, assim seja. É usada no fim das orações para reafirmar os sentimentos expressos nelas. Ou seja, Jesus veio aqui com a certeza absoluta. Essas minhas palavras, elas são convicções. Amém? É assim seja. É o que eu estou dizendo aqui. Se vocês não me ouvirem, conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Está falando com quem conhece a palavra, com quem se diz um verdadeiro cristão. Quando eu falo cristão, você sabe que eu não estou falando de religião aqui, né? Que diz ser de Cristo. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera você fosse frio e quente, né? Quem dera você não conhecesse nada da palavra. E quem dera você fosse fervoroso, fogo puro, porque Deus é fogo puro. O Espírito Santo habitando dentro de alguém é fogo puro. Assim porque és morno. E outro detalhe, nessa cidade tinha problema lá na canalização e a água que chegava até lá era morna. Então Jesus pegou situações deles. Olha, vocês não gostam de água morna, né? Pois é, pois muitos de vocês aqui são mornos na fé. E porque não és frio e nem quente, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Coisa morna, é sem graça. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, eles estavam apegados nos tesouros do coração. Nós vamos lá em Mateus 6 para a gente entender isso aqui. Deus deu exatamente a direção aqui até de onde estava escrito. Vocês dizem que são ricos, né? Vocês dizem que não faltam nada. E essa riqueza aqui não é só dos bens materiais, tá? Também tem gente que prospera e se apega à riqueza. E a prosperidade é divina, é Ele que honra o ser humano. Mas essa prosperidade é em prol de honrar e glorificar o nome dEle, em prol de deixar à disposição, os bichinhos, deixar à disposição de servir a Ele. Mas tem pessoas que não sabem prosperar, porque quando prosperam se apegam àquelas riquezas e colocam em primeiro lugar, quando o primeiro lugar tem que ser Deus. E colocar Deus em primeiro lugar não é fácil, falar é fácil. As nossas atitudes é que vão demonstrar. Ele tem que ser o primeiro, ele não está pedindo exclusividade, ele só quer ser o primeiro. Mas muitos tesouros aí, outros podem não estar nas riquezas. Tem pessoas que até acham que é errado prosperar, é errado ganhar dinheiro, é errado vender. Se eu vendo, eu estou tirando do outro, o outro está perdendo, eu estou ofendendo alguém. Então tem até lojistas aqui que tem essa crença da venda, que tem medo de insistir, de achar que está incomodando as pessoas. Gente, vender é bênção pura. Você vende transformação. Você não vende um pedaço de pano. Você vende autoestima. Você vende muitos detalhes que tem em um produto, né? E tem pessoas que chegam a achar que isso é errado. Aí você vê pelas crenças, as raízes. E é bom a gente ter consciência para ajustar esses nossos pensamentos, porque assim como a gente pensa, assim nós somos. Mas aqui, quando fala de riqueza, o tesouro, né? Onde está a nossa riqueza, onde está o nosso tesouro? Há aqueles que colocam, sim, em parentes, no marido, no filho. O meu filho, eu vivo, né, pelo meu filho, ele é tudo para mim. Eu não sou mãe, tá, gente? Mas Deus não quer exclusividade, ele tem que ser o primeiro, inclusive na frente do seu filho. Inclusive na frente do seu filho. Inclusive o seu marido, né? Segundo as escrituras, ele tá ainda ali na hierarquia antes do seu filho. Primeiro ali o seu casamento, e aí você a comunhão, a família, e infelizmente, sutilmente, às vezes, a nossa preocupação, as nossas orações é em prol do outro apenas, da transformação do outro, da cura do outro. E o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, a nossa vida, a nossa comunhão, o casamento com Ele em primeiro lugar? Que o mandamento é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças.
Então é amar o Senhor teu Deus em detalhes, em primeiro lugar. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí isso envolve, né, o casamento, que o seu marido, por exemplo, é a sua principal ovelha ali, de você precisa ser uma referência em primeiro lugar para os da sua casa, para o seu marido. Precisa ver Deus em você. O seu filho precisa ver fé em você. E o que a gente está confessando, né, dentro de casa? A gente falou isso outro dia no Café com Fé, acho que lá no Café com Fé BH. A maior herança que uma mãe pode deixar para um filho é a fé. A fé, a confiança. E não é, vocês sabem, mães aí, né, que não é o que a gente ensina, é o que a gente vive. Os filhos são espelhos, nós crescemos assim, como referência do que vimos os nossos pais serem. Temos a base do que foi ensinado e temos a base das referências do que a gente viu eles fazerem. Muitos replicam, muitos repudiam e fazem diferentes. E com isso a gente cresce com várias crenças, né? Então aqui o próprio Senhor Jesus, ele está exortando aqueles que caíram no automático. Aqueles que vão nas reuniões e passam ali, vem a hora de terminar, ou escolhe quem vai pregar, e aquilo virou uma rotina que não tem mais tato. É como muitos casamentos. A gente pode levar o casamento para trazer várias narrativas, né? E o casamento se assemelha ao casamento com Deus. Sim, ele é o autor da família, o autor do casamento. Ele é o Deus da família, então a nossa família, para nós que confessamos o nome dele, a nossa família precisa honrar o nome dele, precisa mostrar a luz dele. Então ele quer sim essa união, esse amor, mas a gente tem que tomar cuidado que sutilmente a gente se doa mais pelo outro, porque amar ao próximo como a ti, não é amar mais o outro. E muitas das vezes isso se torna a riqueza do nosso coração. E a gente esquece da comunhão com ele em primeiro lugar, e mesmo continuando indo na igreja, mesmo lendo a palavra, e aí conhece só a letra, mas o espírito da letra, que é o fogo puro. Nós vamos falar lá na aula de boas-vindas, né, as lojistas que estão entrando, e as alunas nossas, sobre as armaduras de Deus, de Efésios 5. Nós vamos começar a nossa aula de boas-vindas nos blindando com as armaduras. Nos blindando com as armaduras da fé. E aqui, então, Jesus está exortando, dizendo, quem dera se você fosse frio. Porque muitas das vezes é mais fácil você evangelizar uma prostituta, alguém que está ali no pecado explícito, porque muitas das vezes a gente acha que pecado é só matar, roubar, e a iniquidade, e os sentimentos que afloram sutilmente dentro de nós que não agradam a Deus. E vale a gente perguntar e questionar e saber de Deus se a gente de verdade está no centro da vontade dele. Que muitas das vezes tem uma venda nos olhos. O próprio Deus fala, o meu povo padece por falta de entendimento, de conhecimento da minha verdade. E um outro versículo fala, se o meu povo me escutasse. Jesus chega a suspirar assim, porque ele sabe interpretar os nossos gemidos inexprimíveis, as nossas expressões. No nosso respirar, ele já sabe o que a gente quer falar, né? Então ele chega a transpirar e respirar dizendo, se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me ouvisse de verdade, eu abriria a janela dos céus e eu derramaria bênção sem medida. Isso é real, que ele é grande demais, né? Ele mede os céus a palmo. Mas o quanto nós estamos vivendo a grandeza dessa palavra? O quanto nós estamos vivendo só na letra, né? O quanto a gente confessa que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará e está nos faltando fé? Não, como você pode dizer isso, Mayara, que está me faltando fé? A dúvida é a ausência de fé. O medo excessivo, tudo que é excessivo, Deus não nos deu o espírito de covardia. É um versículo, não sei onde está escrito, depois joga no Google, a gente joga os textos no Google. Ele nos deu espírito de amor, equilíbrio, a pirâmide. Amor, equilíbrio e poder. Amor, equilíbrio e poder. E aqui, então, quando não tem amor, tem o quê? Tem dúvida, tem dor, tem ódio, tem mágoa. Alguém me traiu, alguém me feriu, eu vivo numa angústia, num rancor. Então não tem amor. É o contrário disso.
E no equilíbrio, desequilíbrio, excesso de preocupação, excesso de dúvida. E aí a gente se apega. E lá em Mateus 6, se você for ler tudo lá, você vai ver que fala pra gente tomar cuidado com as inquietações. Que a gente não vai acrescentar um segundo do dia por conta das nossas preocupações extremas. E falar parece fácil, né, gente? Mas a gente só consegue viver essa plenitude, esse equilíbrio que promove poder, porque ele nos trouxe para dominar. Tá escrito lá no início: domine o homem sobre os animais, domine. Nos trouxe aqui para dominar. Ele está autorizado. Mas dominar em parceria com ele, porque aquele que domina confiando na força do seu braço vai se estrepar, vai quebrar a cara. Tanto que foi o que aconteceu lá no início, quando ele se arrependeu de fazer o homem, porque ele confiou na sua própria inteligência. E tudo que a gente fizer precisa ser para santificar o nome dele e honrar o nome dele, debaixo da direção dele, aquele que já viu o nosso futuro. E muitas das vezes, sutilmente, vai vir as distrações, vai vir sim os nossos inimigos para que a gente não se atente para o principal, que é cultivar, plantar, fortalecer as raízes espirituais, andarmos em espírito e ter comunhão com Deus em primeiro lugar. E não é só pelo muito orar, não são pelas obras, são pelas nossas atitudes contínuas, é até pelo secreto, né? O quanto a gente está colocando ele como prioridade na nossa vida. E ele diz aqui que falou que vocês dizem que rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabeis que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. Vocês acham que são prósperos, né? Vocês acham que já tem tudo, mas vocês não têm nada. Porque quem não tem o meu fogo dentro, quem não tem comunhão comigo, quem não anda comigo, quem não é fiel à minha palavra, quem não se submete, quem não vive no temor, quem não anda separado, quem não anda na contramão, que andar na contramão exige também risco, coragem, ousadia. E isso, gente, não é da noite pro dia, não. Deus vai trabalhando à medida que a gente se permite, que a gente reconhece que precisa dele, que depende dele. E o primeiro passo é a humildade e a autorresponsabilidade. Se a gente não enxerga o problema, se a gente não se enxerga como responsável da vida que a gente está levando, e se a gente continuar atribuindo a terceiros as circunstâncias, as condições, justificando, como aquele povo no deserto, ficava justificando lá no deserto. Eles queriam voltar para comer cebola. Por que você trouxe a gente aqui para morrer? Para morrer aqui no meio desse deserto, Moisés? Era melhor de ter ficado lá no Egito como escravo mesmo, pelo menos lá a gente tinha comida, tinha cebola para comer. Aqui falta água, aqui falta isso, aqui falta aquilo. Mas aquele deserto era um processo para amadurecer aquele povo, para fortalecer aquele povo. Se Jesus passou pelo deserto, quem sou eu e você para achar que nós não precisamos dos desertos, que nós não precisamos dessas dificuldades para fazer a gente aprender, porque a gente não vai aprender passando a mão na cabeça. Tudo que é de graça, a gente não valoriza as coisas que são de graça. Quando vem com facilidade, a gente não valoriza. É igual relacionamento. Quanto mais difícil é, mais a gente quer a roupa na loja. Tá escasso, acabando, tá no braço da cliente. A outra fala, mas eu queria aquela que tá no braço dela. Escassez, isso é um gatilho que desde a época de Jesus, né, já funciona. Então, Jesus, ele prometeu, Deus, né, ele prometeu a terra prometida, que mana leite e mel. Mas para chegar lá, tinha um caminho, tinha uma jornada. E todo mundo, né, até eu, quem não quer? Quem não quer pular, né? Pegar uma ponte e já chegar do outro lado? Mas não é assim que funciona no mundo real. No mundo ideal, assim, mas no mundo real não é. Então a gente precisa enfrentar as circunstâncias, ainda que seja difícil, ainda que venha a tristeza, ainda que venha a vontade de chorar, chora, mulher. Mas a alegria vem pela manhã. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Que esse momento seja um momento, que não seja contínuo. Toda a gente está vivendo isso. Isso vem. O medo, ele vem, acontece. Mas aí a gente desperta. Jesus passou por essa aflição, né? Ele passou por essa aflição. Orou, chorou sangue antes de ir para ser pregado na cruz. Senhor, como podia passar de mim esse cálice aí, por favor, Pai. Chorou sangue de tanta aflição do que estava por vir.
E a aflição dele maior não era pela dor do madeiro, de ser perfurado. Sabe qual que era? Vocês sabem qual que era a maior aflição de Jesus antes de passar pela cruz? O maior temor dele? O maior temor dele? Alguém sabe falar? Antes de Jesus passar pelo madeiro, ele foi para o monte. Jesus era do monte. Ele ficava nas madrugadas sozinhos lá, orando a Deus. E antes dele passar pelo sacrifício, que ele ia ser glorificado, ele já sabia que ele ia ser glorificado. No dia ele foi traído, olha o exemplo de perseverança, né? No dia ele foi traído, e ele veio como homem, 100% homem, 100% Deus. No dia ele foi traído, e ali ele ia passar pelo madeiro, e ali ele estava muito aflito. Estava muito aflito. Exatamente. Ele ia atrair a ira do Deus vivo. A ira de Deus, que é tenebrosa, tanto que a palavra fala, não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar a alma e o corpo. Porque caiu na mão de Deus, quem vai fugir? Muitas das vezes a gente se apega só ao amor e esquece do juízo, do trono de justiça dele. Apocalipse 20 fala sobre isso. Então os trovões estão aí anunciando a palavra, pra gente viver aqui a plenitude dele, a paz dele, a abundância dele, porque ele quer glorificar o nome dele nas nossas vidas, gente. Ele quer nos dar tudo, mas ele precisa achar alguém que ele confia. Ele quer nos dar assim ouro, prata, amor, família, comunhão. Ele quer nos dar tudo, ele é o dono de tudo. E só, se quem é filho é herdeiro. Mas muita gente não acha que merece, não visualiza isso. Mas ele precisa confiar na pessoa. Porque essa pessoa aqui precisa, sem abrir a boca, testemunhar. Muitas das vezes, testemunhar a glória dele. Sem precisar ficar falando que é da fé, que é alguma coisa, que são as nossas atitudes que mostram. E Jesus, ele temeu a ira de Deus que ele ia atrair naquele madeiro. Naquele madeiro. Deus, ele ia virar as costas para Jesus. Deus ia se afastar dele. E ele ia se ver sozinho. E grande é, né, a ira ali. Ele atraiu todos os pecados para ele. Então, ele ia sofrer a condenação no nosso lugar. Ele temeu muito isso. Ele temeu muito isso. E as consequências a gente vai colhendo aqui na vida, né? Nós estamos falando só da vida eterna. Que temos que viver aqui, claro, em busca dessa garantia, como a gente quando paga o seguro do carro, né? Paga ali o plano de saúde, você está se precavendo. E sim, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus é preservar, guardar a salvação diariamente. Esse é o maior tesouro que alguém pode conquistar na vida. O batismo com o Espírito Santo, o fogo de Deus habitando dentro dessa pessoa. Porque se o fogo de Deus habita dentro dessa pessoa, o mais ela vai conquistar. E Deus vai trabalhando dia após dia na vida dessa pessoa. Vai amoldando. Todos os dias a gente tem que aprender alguma coisa. Ninguém sabe 100% nada. Todos os dias Deus vai lapidando, apertando um parafuso. E pra gente até reconhecer que nada somos sem ele, que a gente depende dele e que tem muito que melhorar ainda. Aquele que tá de pé, cuidado pra não cair. Aquele que acha que já sabe de tudo, coloca as barbas de molho, né? Então, por isso, Jesus temeu, né? Porque ele ia atrair a ira do Deus vivo. Do Deus vivo, todos os pecados. E a dor de se afastar do Deus Pai. A dor do Deus Pai virar as costas. E ele não ter a quem clamar ali para ajudá-lo, assim. E em espírito e em verdade a gente precisa entender o poder disso. Que se Jesus, ele chorou sangue por conta da dor disso, por conta do pecado, porque luz e trevas não se misturam. E como ele atraiu, gente, deixa eu, o que esse rapaz, peraí, tá falando aqui? Vamos ver se ele tá conectado, se tá distraindo a gente. Tá prestando atenção? Ou se tá distraindo a gente aqui?
né? Nós estamos falando de opinião, nós estamos falando da letra e da palavra. É só a gente vir aqui na Bíblia e buscar de Deus para revelar, né? Quem sou eu para dar opinião de alguma coisa em relação ao reino dos céus? Não sei nada, eu estou aprendendo aqui junto, tá? Essa palavra é mais para mim do que para vocês. Tô falando a verdade. E aí, voltando aqui, em Apocalipse 3, eu até esqueci o que eu estava falando, depois vocês me lembram aqui, tá? Vocês me lembram aqui. Voltando aqui em Apocalipse 3, Jesus ele tá nos alertando contra a importância da gente ter esse fogo dentro de nós. Porque se Jesus ele temeu o pecado, a gente precisa avaliar, né? Será que tem algum detalhe que está nos afastando? Porque luz e trevas, como eu estava falando, não se mistura. Por isso que Jesus ele fala, que eu não vim para trazer paz ao mundo, eu vim para trazer espada. E a minha presença causa divisão. A presença de Deus causa divisão. Por isso que andar com Deus é andar na contramão. Porque é como nos países tem as culturas, não tem? Quando você vai num país, tem a cultura de um certo país. Tem um país que você vai tem que usar ali o lenço. O outro país tem uma outra cultura. O reino de Deus, o reino dos céus tem cultura. Tem princípios. Tem leis, tem obediência. Tem a forma como Deus quer que a gente haja lá. Ele é o rei e nós como servos, por amor, o servimos. E as obras são consequência da entrega do caráter, dos frutos. A gente tem que buscar os frutos, não os dons. Porque vir aqui falar, fazer uma live, falar bonito é fácil, gente. Estudar, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Mas tem que sair unção da nossa boca. E a gente precisa jorrar os frutos do Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito Santo são inconfundíveis. Por isso que Jesus fala que são pelos frutos que a gente vai conhecer uma árvore. Pelas nossas ações e reações. E os frutos, depois leia lá em, acho que Gálatas, não lembro onde, Gálatas alguma coisa está escrito. Os frutos dele, que envolve também a humildade de reconhecer que nada somos. Nada somos. E assumir a autorresponsabilidade. Senhor, e agradecer até pelo ar que a gente respira. Porque até o ar que a gente respira é emprestado. Se faltar ele, nós não temos controle disso. Nós não temos controle disso. Como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Não sabe que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, vocês estão aí com roupas finas, né? Porque eles vendiam lá em Laodiceia as roupas poderosas lá. Mas vocês são nus, vocês estão se cobrindo por fora. Mas eu vejo por dentro. Vocês estão nus, espiritualmente, sem fogo, apagados praticamente, mornos. Conhece a palavra, mas não vive. Deixou cair no automático, virou um ritual, virou algo rotineiro que não tem mais amor, como a gente fala do casamento, né? Quando o casamento cai na rotina, chega um ponto de que o casal não aguenta mais. Vai buscar um relacionamento extraconjugal, então não se respeitam mais, não se veem mais com amor, com desejo, e tá ali levando a vida, viraram colegas apenas, e acaba o casamento, vai se apagando, e é muito sutil, porque a consequência ela não vem na hora, consequência, por exemplo, do erro, do pecado, vai vindo devagar. E às vezes a pessoa acha que o problema aqui é Apocalipse 3, nós estamos lendo isso. E às vezes a gente, muitas das vezes, a gente vai atribuindo, como a gente falou aqui, né? E não consegue enxergar a nossa verdadeira condição espiritual. Então, que nas nossas orações a gente possa acrescentar, Senhor, me mostra a minha verdadeira condição espiritual. Sonda o meu coração, Davi ensinou a gente, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me para os teus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Se não tiver a luz do teu farol, eu estou perdido, estou na escuridão. Aconselho-te, de Apocalipse 3,18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Vocês comercializam ouro aí, né? Mas eu aconselho vocês que de mim vocês comprem ouro provado no fogo.
A pessoa que tem o fogo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, ele vem no tempo que Jesus ele se revela para a pessoa. E é o Pai que dá a direção. É Deus que vê o coração genuíno. É a partir de um coração genuíno, um coração humilde, aquebrantado. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender de seus maus caminhos, mas quem acha que tem que se arrepender de alguma coisa? Muitas das vezes a gente se deixa pegar na emoção, a gente está na carne e vai se justificando. E o coração não é quebrantado, nem para achar que tem que se arrepender de alguma coisa. Às vezes a gente... Quem aqui ama Jesus? Quem aqui tá salvo? A gente precisa... Senhor, sonda o meu coração, porque eu não sei de nada. Quem sou eu para me justificar? Porque eu sou bom? Mesmo a Bíblia fala que não há ninguém bom. O coração do homem é perverso. Perverso. E também isso é uma obrigação, né? Ser honesto, porque eu falo a verdade, isso tinha que ser... Falar a verdade é um princípio ali de algo... Poxa, quem gosta que alguém fala mentira? Se sente enganado, né? Se sente enganado, pois é. Mas muitas das vezes as mentirinhas bobas, que é para não desagradar alguém, nos afastam de Deus. Porque ele é pureza pura. Nem a mentirinha boba, gente. Nem a mentirinha, não vou falar a verdade, não, porque senão vai os contos aí, né, que a gente vai contando. Vai criando até na cabeça, das vezes, das próprias crianças. E aí a gente entra num assunto aqui que daria uma outra live, né? Então precisamos vigiar os pequenos detalhes, porque às vezes é uma mentirinha boba que... como é que a gente fala? Mentirinha branca, né? Não tem Deus ali. Não tem. Porque quem que é o pai da mentira? Lembra do 99,9 que não serve? Então, eu aconselho que vocês comprem ouro provado no fogo. Então, quem é que tem o fogo de Deus é provado. Passa pelo deserto, sim, como Jesus passou. Para testar o nosso coração para nós mesmos, não para Ele. Por que vocês acham que tem a questão aqui de que é fidelidade? Por exemplo, a fidelidade em relação aos recursos que passam nas nossas mãos. Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa de oferta. Ele não precisa. O que a gente fica brigando aqui é piso lá, no jardim do Éden. É ouro no chão. Para provar o nosso coração para nós mesmos. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas é para provar nós mesmos para nós mesmos. Não é nem para Ele. Então é algo que o verdadeiro cristão precisa passar. E faz isso com gratidão, com amor, com temor. Não faz com peso, porque vai me faltar. Devolve por amor, porque anda na contramão. E quem critica, quem fala mal, não faz. Não faz, e não conhece Deus. Não conhece o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. Abraão, lá do início, ele já ofertava. Antes eram os animais, aí pegava ali os melhores. Olha Caim e Abel, a gente falou outro dia lá no Café com Fé BH. Caim e Abel. Deus, ele rejeitou a oferta de Caim. Porque a oferta de Caim foi o que ele sobrou. Ele pegou o que sobrou. Abel não, pegou o melhor. Pegou o melhor e ofertou. Ele surpreendeu a Deus com aquela entrega genuína. E o jovem rico, quando Jesus falou com ele, então tá, vende os seus bens e me segue. Eu já faço tudo, então não são obras. Mas quando Jesus falou que você já faz tudo, então uma coisa te falta. Vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. Quem tinha coragem? Quem tem coragem? E cada um, Deus, quando a gente vai começar a entregar a vida para Ele, Ele vai pedir algo que está no seu coração, no meu coração, para provar para nós mesmos. Abraão, ele falou para sair da casa da parentela. Deixa todo mundo aí e vai para onde eu vou te mostrar. Não foi fácil para Abraão deixar o pai, todo mundo. Abraão tinha uma condição maravilhosa e ir para um lugar que ele nem sabia para onde estava indo. Eu já fui várias vezes provada da minha fé. E todos os dias, em momentos e fases da nossa vida, Deus vai nos provar na fé. Para nós mesmos, para nós nos fortalecermos. Para testar o nosso coração para nós mesmos. E cada um é uma coisa. Tem gente que vai ser o dinheiro mesmo. Para mim nunca foi o dinheiro.
Mas quando Deus me pediu a minha irmã, por exemplo, que eu tinha medo de falar não pra ela. Eu tinha medo de falar não. Tudo que ela falava pra mim era lei. Eu era dependente emocionalmente da aprovação das pessoas. Da aprovação principalmente dela. Eu temia a ela coisas que eram minhas. Às vezes, antes de entregar minha vida pra Deus, eu mentia pra coisas que eram minhas. Por conta do que ela ia me xingar, do ponto que ela ia, como ela ia me ver, me enxergar. Eu queria ser aceita por ela. Era pra mim Deus na terra. Só que eu não enxergava isso, não. Pra mim era Deus. Deus era o primeiro. Só que eu não enxergava isso. Até que Deus me pediu ela. Me pediu. E foi exatamente quando eu contei. Vocês viram a minha história quando eu contei pra... Quem viu a minha história falando que eu fiz um propósito de fé na madrugada, quando eu vi as lojistas pedindo ajuda pra Deus me dar uma direção? Quando a resposta veio... Ih, barulho. Tá trabalhando? Quando a resposta veio... Acho que eu já tô prolongando, né, gente? Vocês querem que eu saia? Eu tenho tanta coisa pra fazer. Quando a resposta veio depois de uma atitude de obediência minha. Porque a resposta, ela veio em forma de sacrifício. E Deus me pediu, porque eu e a minha irmã, a gente comprava roupa. Eu já contei várias vezes, a gente comprava roupas junto. Vai ter muita gente nova aqui, tá? A gente comprava... Eu tinha a minha loja, ela dela. Ela tem a loja dela até hoje. E a gente ia viajar junto. Era tudo junto e misturado. E eu dependia dela emocionalmente, só que eu não enxergava. E um belo dia Deus falou pra mim: então tá, você pediu, ok, e agora então eu preciso que você encerre as suas atividades com a sua irmã. Você vai chegar pra ela e vai falar com ela que vocês duas não vão mais viajar juntas pra trabalhar. E eu comecei a minha loja com ela. Olha o que Deus fez comigo. Quando eu comecei a loja, ela foi a primeira, ela viajou comigo no primeiro dia. Quando ela começou a loja dela antes de mim, eu viajei com ela, ajudei ela. Quando eu comecei a minha, ela fez a primeira viagem comigo. Todas as viagens ao longo dos meus 7 anos, quase 7 anos, 6 anos ali de loja, éramos juntas, tirávamos fotos juntas. Tudo era nós duas. Cada uma com a sua, mas tudo era nós duas. E como eu tinha dependência dela, de sim e de não, Deus só me pediu pra falar com ela não. Acabou. Você vai falar com ela que vocês duas, a partir de hoje, não vão mais viajar juntas. A partir de hoje, você tem a sua loja e ela tem a dela. Ela viaja sozinha e você viaja sozinha. Eu falei, como assim? Você tá maluca? Como que eu vou fazer isso? Ela não vai aceitar não, Deus. Eu falando com Deus, você tem barganha? Ela vai ficar com raiva de mim. Me obedece. Não. Acho que Deus tá falando comigo, não. Fiquei uns 6, 7 meses fingindo que não tava ouvindo, desobedecendo. Até que um dia veio a palavra de Abraão e Ló. Quando eu ouvi o pregador falando isso. Enquanto Abraão andou com Ló, Deus mandou Abraão sair. E Abraão levou o sobrinho. Ele mandou sair da parentela. E Abraão levou o sobrinho. E quando Abraão se afastou de Ló, aí Deus veio até Abraão e reafirmou a promessa. Abraão, agora pode ver lá. Depois que eles se afastaram, aí que Deus veio de novo para Abraão e falou: Abraão, agora sim, olha para o céu e vê se você pode contar aí essas estrelas, vê se você pode contar as areias, os grãos de areia do chão. Olha aqui, vem aqui para fora que eu vou te dar uma visão. Mas só depois que Abraão obedeceu, certamente. E eu, por muito tempo, falei, não. Aí, quando veio a palavra, eu só veio aqui, só uma lágrima aqui do lado. E isso me doeu muito. Oferta financeira nunca me doeu. E eu já tinha feito várias. Se eu te contar, você nem acredita. E aquilo não me doía. Pra mim era fácil. Porque pra muitos a oferta financeira vai doer mais do que abrir mão de alguém da família. Mas pra mim abrir mão dela foi difícil. E pra falar com ela, eu falei, Deus, olha, eu não tenho coragem não. Se o Senhor quer que eu faça isso, então o Senhor vai falar. O Senhor vai me paralisar
E o senhor vai falar, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu vou falar, se o senhor quiser falar, por favor, então fale. Então deu uma semana, Deus falou. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Ela ficou com raiva de mim, ela não entendeu. Como assim? Que Deus que é esse que manda irmão se afastar? Quem tá na carne, pode ser que tenha pessoas aqui que não estão entendendo. Deus é um Deus de amor, de união, de família. Por que ele falou aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho e a filha não é digno de mim? Ele falou assim, aquele que amar mais o pai, a mãe, a filha e o filho não é digno de mim. Cada um ele faz de um jeito, eu só obedeci. Mas ela não estava entendendo. Que isso? Deus nunca vai mandar um irmão separar do outro. Então por que ele mandou Abraão sair da parentela dele? Ele tinha um propósito maior. E ele falou comigo, confia em mim, eu vou cuidar dela. Vai lá e faz o que eu estou te falando. E aí eu fiz, e quando eu fiz isso, desabei a chorar. Nunca me doeu tanto uma oferta. E ela não me custou R$1. Mas custou a dor na alma. Que toda a minha família ficou contra mim. Toda a minha família começou a me criticar. Ninguém entendeu aquela minha atitude. Minha irmã ficou com raiva de mim uns 7 meses. Raiva. Ela não entendeu. As pessoas me mandavam direct, as clientes dela. O que você tá fazendo com a sua irmã? O que você tá fazendo com ela? Você tá acabando com ela? Olha o que você tá fazendo. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu não posso falar agora, mas vocês vão entender um dia. Eu não tô fazendo nada, só tô obedecendo a Deus. Que Deus é esse? É assim. É assim. Tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem. Deus vai pedir. Deserto vai ter que vir. É doloroso, mas vale a pena. Então, depois de 7 meses, ela entendeu. Depois de 7 meses, ela viu Deus na minha vida. Ela chegou pra mim e ela falou, Mayara, preciso te falar uma coisa. Realmente, Deus mudou a sua vida. Você é outra pessoa. Realmente, hoje eu vejo Deus na sua vida. Hoje eu entendo o que aconteceu. Ele me abraçou e a gente conversou. E Deus ajustou a rota. E quando aconteceu, eu chorei muito. Eu falei com ele, Deus, agora o Senhor vai cuidar dela. Eu falei de joelho dobrado. O Senhor vai cuidar dela porque ela tá sofrendo. Agora eu entreguei ela nas suas mãos. Agora o Senhor vai agir. E quando eu fiz, aí que Deus começou a abrir a minha mente. E aí veio a transição de carreira, aí veio o propósito, veio a direção das lojistas, aí veio as respostas. Mas só depois que eu obedeci. Depois que eu obedeci. E não foi fácil obedecer. E não é fácil. Nunca vai ser pra ninguém. Não foi fácil pra Jesus, não vai ser fácil pra nós. Por isso que é andar na contramão. Eu passei ali uns 7 meses de deserto. Se eu tirava, imagina eu tirar, pensa eu tirando as fotos da loja. Assim, vendo ela vendo as fotos e aquilo. Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu tinha um apreço emocional muito, muito grande com ela. Muito grande. E depois ela virou a minha aluna. Ela comprou o método. Ela pagou pelo método. E olha que ironia do destino, né? Antes ela teve o sentimento de achar que eu tava traindo ela, né? Que é isso que o diabo lança. Ela tá te traindo, agora que ela cresceu, e aí você tá crescendo também, que ela não quer que vocês crescem juntas. As vozes vêm, né? Vêm as vozes. E nem era pra mim continuar com a loja. Era pra mim ser investidora das lojistas. E era pra nos levar pra caminhos diferentes e mostrar, dar uma outra visão pra ela. E Deus tá trabalhando ainda. E Ele vai dando as respostas. E aqui, pra gente ir finalizando, eu vou só falar os outros tópicos que eu falei além, mas aquilo que Deus permitiu, né? Então, esse ouro provado no fogo. Aconselho que de mim vocês comprem ouro provado no fogo. E o ouro, pra ele ter valor, ele precisa passar pelo fogo. Então, pra gente ter valor, valoriza esse fogo que você tá vivendo. Mas toma uma postura, toma uma decisão. Seja forte e corajosa. A atitude. Pensa se eu tivesse ficado ali encolhida com o deserto que eu estava enfrentando. Deus, ele age conforme a nossa fé. Somos salvos pela nossa fé. Inclusive, é um dos tópicos ali. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependam-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Vou entrar e vou cear com ele. Ele estava na porta dessa igreja batendo. Ele não estava dentro da igreja.
E aí, como eu falei na oração, que a gente confunde muitas das vezes, onde está 2 ou 3 pessoas ali, Deus está no meio. Depende. Nem sempre. Ele estava na porta dessa igreja, batendo. Estavam lá louvando a Deus, levantando as mãos, adorando. E ele fala, esse povo me adora com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Está longe. O coração desse povo está na ansiedade, está na preocupação, está na derrota, está no fracasso. Está na desistência, está na angústia, está na amargura. O coração desse povo está longe de mim. Porque eu já falei que ainda que essas pessoas passem pelo vale da sombra da morte, elas não precisam temer. Mas elas estão temendo porque a base espiritual delas estão enraizadas na areia. Não tem raízes espirituais. Não tem raízes como uma árvore forte. Quando vem a chuva, vem a tempestade, ela continua. Ainda que ela se inclina como coqueiro, vem o vento, vai para um lado, vai para o outro. Mas ela não desaba. Porque ela tem um fogo refinado, puro, fogo, brasa dentro dela. Porque o próprio Deus mora dentro dela. E por isso é o principal tesouro na nossa vida. Colocar ele em primeiro lugar, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso de fala é lindo, mas vivido não é fácil. É só para quem tem coragem. E a coragem existe dentro de todos nós. A gente só precisa desenvolvê-la. A gente só precisa se colocar à disposição para ela ser trabalhada. Porque ela foi trabalhada em Moisés. Moisés, ele não tinha coragem de falar com aquele povo, liderar aquele povo. Moisés se achava assim, quem sou eu? Mas Deus não erra e não perde tempo nas coisas que ele escolhe. Você não está aqui nessa live à toa. Só que se a gente continuar se enxergando como pequeno, como alguém que não merece, como um nada, como um derrotado, como que um Deus grande vai trabalhar na vida daquele que não acredita? Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós que escolhemos, ele não vai obrigar ninguém a nada. Mas ele ainda está aqui, alertando, falando, repreendo. Não para motivar vocês, para ativar vocês. Desperta. A luta de vocês não é contra pessoas, é contra principados, potestades. Estamos no meio de uma guerra. Se nós não nos revestimos as armaduras de Deus, e não tem lá em Efésios nada que protege as costas. Porque uma vez que você coloca a mão no arado, você não pode olhar mais para trás. Uma vez que você confessa a fé, não pode olhar mais para trás. A vida com Deus é um caminho sem volta. Porque uma vez que ele libertou alguém, se essa pessoa volta a comer porcos como aquele jovem, gente, filho pródigo, né? Ele não queria mais continuar comendo comida de porcos. Ele tomou uma decisão e voltou para a casa do pai. Mas aquela pessoa que Deus liberta e ela continua querendo ir lá se sujar no meio da lama. Por isso que ele fala às vezes, né? Na palavra, não vamos ficar jogando pérolas aos porcos. Deus não fica jogando pérolas aos porcos. A palavra dele é muito preciosa para ser jogada fora para quem não quer ouvir. Quem quer ouvir tá aqui, quem não quer já saiu. Entrou, achou que era bobeira. Então achou que era, que chatura. Ele não vai ficar jogando essas preciosidades no coração de qualquer um. Porque é um Deus santo, puro, grande demais. É na vida de quem quer. Quem quer buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração. Aquele que me busca, acha. Vinde a mim. Vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados? Venham. Vocês são salvos por meio da fé de vocês. Aquela mulher hemorrágica, ela, com todas as dores do mundo, pensa 10 anos ali com fluxo de sangue. Ela criou, foi no meio daquele povo, tocou nas vestes de Jesus. A sua fé te salvou. Você levantou de onde estava e veio até mim. É disso que eu gosto. A sua fé te salvou. A mulher cananeia, lá, de um povo amaldiçoado, se humilhou diante de Jesus. E Jesus virou para ela e falou assim: não é bom que eu fique jogando a comida dos meus filhos para os cachorrinhos. Pensa, Jesus te chamar de cachorrinha? Olha, eu não vim aqui para jogar, não vim aqui para dar comida para um povo amaldiçoado. Eu vim para dar comida para os meus filhos. E você está aqui me pedindo para libertar a sua filha? E aquela mulher foi humilde, ela continuou se humilhando. E ela falou assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu não sou filha, mas uma migalha que o Senhor me der muda a minha vida. E ficou registrado nas escrituras a fé daquela mulher. Porque ela foi confrontada por Jesus. E toda vez que a gente for até ele, nós vamos ser confrontados. E se a gente não for humilde, a gente vai continuar com a cabeça em pé falando que já faz tudo. Eu já faço tudo. É por conta disso, é por conta daquilo.
Aceite a repreensão. E a gente só vai ouvir se estiver conectado em espírito. Se humilhar, se buscar com humildade, com o coração aquebrantado. Porque senão vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Você vai sair dessa live, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Porque não pense você que saindo dessa live, o diabo não vai tentar roubar de você o que você ouviu. Não pense você que você não vai sair daqui, que ele vai usar alguém para tentar te ferir. Para tocar onde você é mais sensível. Porque ele sabe as nossas fraquezas. Se você tem tendência a guardar mágoa, se prepara. Se você decidir agora nessa live sair e pedir perdão para alguém, porque Jesus já nos orientou. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7. Porque ele nos perdoa 70 vezes 7. Se a gente pede perdão com humildade. Não achando assim, mas depois eu vou, né? Porque também não é bobo. Às vezes a gente confunde, acha que ele é bobo. Mas se a sua tendência é guardar a mágoa, pode ter certeza. Se você decide sair daqui e ligar pra pessoa que te traiu, que te feriu, o chefinho, ele foi traído. Ele tá no segundo casamento. E quando a gente foi ter vida com Deus, Deus pediu pra ele perdoar. E quem foi traído foi ele. Mas Deus pediu pra ele perdoar. E ele foi lá e conversou com a ex-esposa e pediu perdão. Perdão é uma decisão e tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não é que você não vai lembrar, mas isso não te pesa mais. Mas se você tem essa tendência, minha amiga, pode ter certeza que o diabo vai continuar usando pessoas para te atrasar, para que você não dê ouvidos pro ouro dessa palavra. Pro ouro dessa palavra. Ele tá na porta, batendo. Se a gente abrir, ele vai entrar. Mas se ele entrar, é do jeito dele. Não é mais do meu, não é mais do seu. E a gente vai ter que aceitar os desertos. A gente vai ter que aceitar o crescimento. A dor de sair da zona de conforto. Porque é assim que ele ele honra uma pessoa. Porque ele é Deus, né? Então, sede. Primeiro ponto, né, pra gente ter a vida espiritual alicerçada. Sede de Deus, que promove o batismo com o Espírito Santo. Essa busca a gente se lança, coloca ele em primeiro lugar e pede batismo com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com batismo nas águas. Nada a ver com batismo nas águas. Todo mundo tem o Espírito Santo. Não. Quem está falando isso? Na palavra. Vai lá em Atos, olha Paulo falando com os discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? Não, nós nem ouvimos falar que é o Espírito Santo. Paulo pôs a mão sobre eles receberam o Espírito Santo. João falou, eu vou batizar vocês com água, mas virá aquele a qual eu não sou digno nem de atar as sandálias, que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é fogo puro. E ele desce sobre uma pessoa sedenta, que busca e que decide andar com ele. Aí essa pessoa vai construindo raízes fortes. Olhos bons. Depois você vai lá em Mateus 6, que eu já passei do meu tempo aqui. Ai, gente, eu começo a falar da fé, não quero sair. Maravilhoso, Deus, obrigada. Tesouros dos céus, depois você lê lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o seu tesouro está no seu filho, no seu marido, no seu problema, na sua loja, não sei aonde está, na sua angústia, na sua ansiedade, na sua falta de condição, vai criar condição, gente. Vão criar condição. Eu tenho falado muito, é assim. Deus nos deu inteligência para criar, Ele nos deu espírito de criatividade. Pede Ele também. A criatividade vem dos céus. Vamos pedir a Ele coisas que só Ele pode fazer por nós. Porque a nossa parte Ele não vai fazer. Trabalhar, correr atrás, gerar recurso, gerar dinheiro, Ele não vai fazer. Quem vai fazer somos nós. Pede Ele condição, força, coragem, ousadia, fogo, luz, para você correr atrás. Não para Ele fazer aparecer. Deus manda cliente. Corre atrás do cliente. Corre atrás. Corre atrás do cliente que Ele vai mandar, porque Ele vai ver que você está agindo. Poxa, essa pessoa está batalhando. Isaac cavou em terra seca e saiu água. Imagina se ele tivesse falado assim, nossa, não vai sair água daqui não. Oh Deus, aqui, essa terra seca aqui, improvável. A pessoa já não está acreditando, falta de fé. Dúvida é ausência de fé. Dúvida é ausência de fé. Onde Isaac cavava, saía água. É o poder de crer e agir contra aquilo que crê. E um outro ponto, precisamos ter olhos bons. Versículo 22 de Mateus 6. A candeia do corpo são os olhos.
De sorte que, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que está em ti, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se os seus olhos, quanto à sua vida, quanto a que Deus te... a condição, a pessoa que Deus te fez. Porque tem gente que não acredita nela, né? Eu não posso, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou magra, minha pele é assim, minha pele é assada, eu não sou aceita. Eu até arrepio. Se os seus olhos, mediante ao poder, né, a perfeição com que Deus ele nos moldou e nos fez, quanto a você mesma, forem maus, quão grandes trevas você vive. Eu vivo também. Se os meus olhos, quanto ao que eu estou vivendo, são maus, a escuridão já está diante de mim. Porque assim como eu penso, assim eu sou. Tá aqui, gente. Nós temos isso aqui, é uma máquina. Nós temos o poder de ressignificar. Muda o ambiente, muda as pessoas, muda o ciclo. Se as pessoas que você anda estão te minando palavras negativas de derrota, então se isola. Tá dentro da minha casa, não tem como. Então você vai ter que enfrentar. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus também aqui, foi antes do chefinho. E ele foi o que mais se levantou contra a minha fé. Ele falava mal de mim para minha família. Todas as ofertas, propósitos que eu fazia, ele ligava para a família dele e para a minha. E um dia eu virei para ele e falei, olha só, a gente não tinha casado ainda. Se você me pedir para escolher você e Deus, eu vou escolher ele. Então, por favor, respeita a minha fé. Respeita o meu tempo quando eu estou de jejum. Respeita as minhas decisões da fé. Eu respeito a sua. Se a gente tiver respeito, a gente vai dar certo. Se não houver respeito, se você quiser que eu escolha Deus ou você, eu vou escolher ele. E ele assustou. Como assim? Ele assustou. Então, posicionamento. Claro que a gente vai ter sabedoria, né? Você não vai confrontar, mas eu pedi respeito, eu conversei. Respeito a minha fé, eu respeito a sua, e tá tudo bem. E aos poucos Deus foi abrindo o entendimento dele. Então, o próprio Deus falou que os primeiros que vão se levantar contra a sua fé são os da sua própria família. Não se escandalize com ele, mas para que você tenha o fogo de Deus, para que ele alcance você, você tem que ter olhos bons. Olhos bons. Olhar as coisas pelo lado bom. Isso é um trabalho que nós precisamos, todos nós, até eu, tá? Precisamos... Isso aqui que eu tô vivendo. Como que eu posso fazer do limão uma limonada? O que eu posso fazer para isso mudar? Onde está o problema? E o que eu vou fazer para resolver em parceria com ele? Que ele trabalha em parceria com o ser humano. Parceria. Ele não faz sozinho. Ele não faz sozinho. É junto. O meu jugo é suave. Você já viu o que é jugo? É ali que coloca no cavalo, assim, que anda. Tem dois lados, assim, para trazer um equilíbrio. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A gente vai junto. Eu vou junto com você. Se você não estiver disposto a mover seus pés, não posso fazer nada por você. Não posso fazer nada. E a tua fé, como a gente falou, da mulher aqui hemorrágica, fé, atitude, ação, confiança. Fé na palavra de Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê, obedece. Vai e faz. Vai e age. Vai e arrisca. Vai na contramão. Ninguém acredita. Mas essa pessoa acredita. Porque quando eu vivi uma transição de carreira, eu fui taxada como louca. Minha loja no auge. Você tá maluca? Meu pai me ligou. Teve amigo meu, teve parente meu que falou que ficou com raiva de mim. Nossa, seu sonho. Não acredito que você tá fazendo isso. Eu estava só obedecendo. Deus mandou, eu devolvi tudo pra ele. Ele mandou seguir por esse caminho. E assim eu fui fazer. Imagina se eu tivesse ouvido as vozes. Só que hoje, as pessoas vêm. Parabéns, hein? Parabéns. Sempre acreditei. Sempre acreditei que você era capaz. Que você estava no caminho certo. Isso vai acontecer com todo mundo. Então, cuidado com as vozes do ambiente que você anda. Então, fé no que Jesus disse. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou jogar fora. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração.
E o quarto é abundância. Escreve a tua visão, Abacuque 2. Escreve numa tábua. Tá escrito aqui, deixa eu ver se eu abro. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possam ler quem passe correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, qual que é a sua visão da sua vida espiritual, daquilo que Deus te trouxe para ser nessa vida? Você já perguntou para Ele qual que é a sua missão nessa terra? E qual que é a sua visão? Qual que é o seu plano de ação? Quais são os seus objetivos para daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você vai estar honrando Deus aonde e como? Ele não precisa da gente. E se a gente negar o desafio e a missão, Ele vai colocar outro no nosso lugar. Ele vai colocar outro. Simplesmente. Simplesmente. Vai colocar outro. Acho que tem até um versículo que fala isso. Não tá vindo na minha cabeça agora. Ele vai colocar outro. Ele vai colocar outro. Então, gente, não é sobre ser tudo fácil, não. Porque não é pra mim também, tá? Não é. Eu tenho momentos que eu choro. Tem momentos que eu peço ajuda pra Ele. Esses dias mesmo eu tava pedindo a Ele ajuda por uma situação. Eu falei: Senhor, quando Moisés pediu pro Senhor mandar profetas, mandar ajuda pra ele liderar o povo, o Senhor mandou. E eu pedi isso pra ele, chorando. Só que depois saí dali revigorada e pronto, vamos pra batalha. Eu não sou uma pessoa de ferro, gente. Ninguém é super mulher, ninguém é. Mas como que você tá vendo? Quais são os olhos que você tá enxergando, que tá vivendo? E o que você tá fazendo pra sua vida mudar? Até quando, né? Você vai ficar parada aí esperando as coisas acontecerem? E o tempo vai passando. E o tempo é um ativo que o diabo adora trabalhar, tá? Adora ganhar tempo com a gente. Adora nos distrair. Porque quanta gente acha que a minha vida tá assim, porque Deus vai prover. Tudo no tempo de Deus. Tá, tudo é no tempo dele. Mas você tá fazendo o que pro tempo chegar? Não é verdade? O que a gente tá fazendo pro tempo chegar? Porque o que a gente plantar hoje, a gente vai colher amanhã. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, que você possa sair dessa live e dobrar os seus joelhos e orar a Deus e pedir a Deus pela misericórdia dele, para que ele mostre, né, aonde que está o erro, onde você tem errado, que você aceita a repreensão, que ele tem razão. Ele tem razão de dizer que o que a gente está vivendo, a culpa é nossa. O Senhor tem razão. Eu sou responsável. Mas eu tô aqui para pedir ajuda, porque sozinha eu não consigo sair desse lugar. Me mostra o caminho, o que eu preciso fazer. Me dá essa certeza, essa convicção. E eu peço perdão pelas vezes que eu achei que a culpa era do meu marido, que eu achei que ele estava errado, que eu achei que era meu filho, que eu achei que era o governo, que eu achei que era fulano, ciclano. Mas eu sou responsável por isso que eu tô vivendo. Mas eu quero me consertar, por isso eu tô aqui me humilhando diante da tua presença. Porque eu preciso da tua luz, da tua ajuda. E eu quero andar com o Senhor. Não pelo que o Senhor tem para me dar, mas por quem o Senhor é. Porque eu quero ser parecida com o Senhor. Eu só consigo ser parecida com o Senhor se o Senhor abrir minha mente. Abre a minha visão. Tirar a venda dos meus olhos. Se eu não estou enxergando alguma coisa, me mostra. Mostra as medidas do meu coração. Sonda. Se tem um caminho mau, revela. Se tem uma escuridão, se tem um quarto escuro, revela. Revela que eu preciso ter consciência. Porque se eu não tiver consciência, eu não vou mudar. O Senhor não disse que o povo do Senhor padece por falta de entendimento? Então me dá entendimento. Me dá entendimento que eu preciso enxergar. Porque a partir de hoje eu não aceito ser mais quem eu estava sendo. Eu peço o Senhor me ajudar a matar a velha criatura que insiste em se levantar. A minha natureza adâmica, pecaminosa, que insiste em ganhar força em mim. Mas eu tô aqui para tomar posse da espada e as armaduras do Senhor para lutar contra essa natureza, porque eu quero ser uma pessoa espiritual. Que a partir de agora eu decido não ter mais domínio da minha vida, no sentido de achar que é assim ou assado. Eu entrego em tuas mãos, a partir de agora, o Senhor que está no controle. Me mostra onde eu preciso começar a obedecer ao Senhor. Eu já sei que não é sobre rituais, eu já sei que não é sobre somente ler a Bíblia, e não somente sobre fazer jejum. Mas eu sei que é um conjunto de coisas. E não importa quanto tempo vai levar, que o Senhor venha me ensinar, passo a passo. Porque a partir de hoje,
eu estou aqui para honrar o teu nome. Que a minha vida seja para santificar o teu nome. E tudo isso que eu estou pedindo ao Senhor é para honrar o teu nome. Porque tudo que for pedido em nome dele, se não for para honrar o nome dele, ele não vai dar. Tiago fala, pedis e não recebeis. Porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo pro coração de vocês. Vocês estão pedindo só para que vocês sejam beneficiados e saiam do problema rápido, né? Que é a bênção no casamento, e aí, depois que eu abençoar, você me esquece? Ou você vai honrar o meu nome com o teu casamento? Vai fazer uma live para abençoar a vida de outros casais que também estão se separando e vai mostrar o que eu fiz no casamento de vocês? Se for assim, eu coloco a oração de vocês na frente. Se for assim, eu coloco. Se não for, se for só para vocês terem bem-estar, então a sua oração vai ficar lá atrás, vai bater no teto e vai voltar. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Nós não sabemos nada. Só sabemos que precisamos de Ti e dependemos da Tua misericórdia. Quem sou eu para estar aqui falando isso? Eu tenho tanto que melhorar. E eu peço que pela Tua misericórdia, a Tua luz venha nos lavar nesse momento. Senhor, opera o Teu milagre poderosamente na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Não pode ser só mais uma live. Tem que haver manifestação do teu poder. Que os teus anjos, arcanjos possam visitar essa pessoa agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha lançar na mente dessa pessoa aquilo que está impedindo ela de alcançar a paz, de alcançar o reino dos céus, de alcançar a luz, de estar mais próxima do Senhor. Revela na mente, no corpo, na alma, no espírito. E que a luz do Senhor venha descer agora e tirar o peso das costas dessa mulher. Que venha tirar toda a enfermidade, toda a doença. Venha tirar toda a ansiedade. Venha tirar todo o peso. Venha arrancar toda a dor na alma, no coração. Em nome de Jesus. Que haja vida, que haja luz sobre essa vida agora. No poder que há no nome do Senhor Jesus, eu profetizo palavras de vida, de abundância, de transformação, de renovo, de criatividade, de coragem, de ousadia, de fogo. Que o fogo do Senhor venha alcançar cada vida que aqui está, nesse exato momento. E que quando essa pessoa sair daqui, ela tenha certeza de que o Senhor a visitou, de que o Senhor que a convidou para participar dessa live, e que o Senhor quer transformar essa história e essa vida. E que tudo isso seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, vocês mandaram muitas coisas aqui. Acho que eu passei demais do tempo, né? Obrigada por essa palavra. Eu estou precisando, tenho que sair. Deus abençoe. Quarto tópico. Abundância. Escreve a tua visão. Escreve numa tábua, escreve num papel, pega a fotografia, espalha a tua visão. Visão transformada de uma mulher cheia de Deus em primeiro lugar. E a tua visão até de sonhos também. Da sua casa dos sonhos, tá? Carro dos sonhos, a gente não vai se apegar a isso porque a gente aprendeu isso aqui nessa live, né? Mas em primeiro lugar, a sua visão como uma mulher transformada. E aí os sonhos que você tem, escreve na tábua. Abacuque, Deus falou para ele escrever bem grande, para que quem passasse correndo pudesse ver. E que isso ia se cumprir no tempo certo. Deus não tarda em nada. Na hora certa ele faz. Mas na vida daquele que está se movendo. Né? Vai ficar salvo. Sede de Deus, que promove o batismo com o Espírito Santo. Olhos bons, a gente tem que ter para ter uma vida plena com Deus. Fé e visão. Visão. Deus abençoe. Tchau, tchau.